Eu sou a Daniela Souza. Nós vamos iniciar a partir de agora, através da Mix Concursos, o curso de Direito Previdenciário. Matéria essa que tem sido cobrada nos concursos, nos últimos tempos. Nós temos então visto essa necessidade de entender mais essa matéria diante dos concursos que vêm sendo então cobrados no Brasil. Nós vamos partir de um pressuposto histórico, de uma origem desse direito previdenciário no mundo, no Brasil. Vamos estudar o decreto, vamos falar das leis 8.212 e 8.213, que é cobrada então no direito previdenciário. Ok? Vamos iniciar então através do nosso slide, vamos começar a entender um pouco de onde surgiu esse direito. Então nós remontamos agora lá em Roma, com a figura do pater familias. Quem foi esse pater familias? É interessante que saibamos que nem sempre a Previdência foi como é hoje. Nós tivemos todo um andamento histórico, nós tivemos ganhos assim, para que hoje a Previdência ela tivesse a estrutura, ela tivesse esse formato que nós conhecemos. Até chegarmos hoje à autarquia, que é o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, que nós estudaremos aí posteriormente, certo? Lá em Roma, com a origem do pai de família, começou-se a haver uma necessidade de então ter uma proteção contra algumas insurgências do futuro, contingências sociais que nós chamamos. E o que foram essas contingências? Ora, essas contingências nada mais são do que a própria doença, do que a morte, do que a invalidez, que são situações que ocorrem na vida, muitas das vezes em momentos inesperados, e que então o trabalhador, e aí lembrando sempre que a nossa visão ela sempre vai ser focada aqui no trabalhador, o trabalhador ele ficava à mercê da sua família porque não existia previdência como conhecemos hoje. O trabalhador naquela época então, ele ficava ao bel prazer, ele dependia então dos seus filhos. Nós costumamos dizer que uma excelente previdência naquela época era se ter muitos filhos. Tendo muitos filhos, algum deles então poderia vir auxiliar o seu pai, a sua mãe, já numa idade mais avançada, que é a contingência em que nós esperamos. Quando nós falamos de contingência, lembrando, essa falta da saúde, essa superveniência de uma invalidez, impossibilitando então essa força laborativa do trabalhador. Ok? Então ter muitos filhos naquela época era interessante. Mas nós sabemos que essa relação, esse andamento do pai para com o filho, ele não era seguro. E até porque ele não era institucionalizado, que é o interessante que nós temos hoje. Institutos, então, começaram a surgir dessa necessidade. Pelo menos percebeu-se que necessário era preocupar-se, então, com esses eventos incertos da vida, mas que poderiam ocorrer. Já nós tivemos um ganho em 1883, com o chanceler Otto von Bismarck. Nós tivemos lá na Alemanha a criação dos seguros sociais. Otto von Bismarck, então ele começa a desenvolver essa teoria que nós chamamos de bismarckiana, porque foi Otto von Bismarck que começou a desenvolver uma necessidade de se ter um seguro, de se ter uma proteção. E lembrando que quando nós começamos a falar de previdência social, lembrando que nós não estamos ainda naquilo que conhecemos hoje como previdência social, mas sempre o trabalhador vai estar em voga, sempre o trabalho ou a falta desse trabalho, a falta de condições para realizar esse trabalho, ela vai estar em foco. E lembrando, nós estamos falando de um seguro como outro qualquer, mas que ele visa essa falta de capacidade laborativa, essa falta de condições para realizar o trabalho, porque nós sabemos que o trabalhador ele vive do seu trabalho. Então lá em 1883, o chanceler Otto von Bismarck, ele começa então a mostrar ao mundo a necessidade de se segurar essa força produtiva do trabalhador. Ele cria então um seguro obrigatório de enfermidade, do acidente do trabalho e também um seguro obrigatório quando ocorresse a invalidez e o evento morte. Ou seja, começa então a ser desenrolado uma nova situação, uma nova necessidade de se tratar, de se cuidar de determinados problemas que ocorreram.